Imagina, você está em um relacionamento onde a pessoa diz te amar profundamente, mas nunca está por perto quando você mais precisa. As mensagens não são respondidas. Ela falta aos eventos importantes, e quando você está no fundo do poço, ela está misteriosamente ausente. Você provavelmente chamaria essa pessoa de tóxica, certo? No entanto, bilhões de pessoas adoram um Deus que faz exatamente isso. Mas, e se eu te dissesse que um gênio político do século XVI já tinha desvendado o porquê disso? E se a resposta não for o que você pensa? A maioria assume que o silêncio de Deus é crueldade ou prova de que ele não existe. Mas Nicolau Maquiavel, o homem que escreveu o Manual do Poder, teria algo completamente diferente a dizer. Ele diria: "Você está vendo isso tudo errado. Hoje vou revelar a você o segredo mais controverso de Maquiavel sobre o poder divino. E ao final deste vídeo, você vai entender por que o movimento mais inteligente que Deus já fez foi permanecer escondido." Maquiavel entendeu algo que a maioria ignora. A familiaridade gera desprezo. E isso não é apenas um ditado. É uma das verdades mais brutais da psicologia humana. Pense bem. Lembra quando você começou a namorar? Tudo era mistério, emoção. Cada mensagem dava borboletas no estômago. E o que acontece depois que vocês moram juntos? De repente, você sabe como ela escova os dentes. Você a vê em seus piores momentos. E de alguma forma, a magia some. Maquiavel observou isso com reis e líderes. Os monarcas que tentavam ser do povo, que se tornavam muito acessíveis, muito familiares, perdiam seu poder. Já os que mantinham distância, que apareciam apenas em momentos estratégicos, comandavam reverência por séculos. Agora, aplique isso a Deus. Imagina se Deus aparecesse toda manhã na sua cozinha, batendo papo enquanto você toma café. E aí, como vai o trabalho? Ah, e só para lembrar, sou onipotente. Quanto tempo até você começar a tomar isso como garantido? Quanto tempo até você revirar os olhos para a sabedoria divina? A verdade brutal é que não valorizamos o que está sempre disponível. Maquiavel sabia que o mistério preserva a autoridade. No momento em que você compreende alguém completamente, você começa a ver suas falhas, a questionar, a pensar que poderia fazer melhor. Mas um Deus oculto, um Deus que opera através de sinais, de sentimentos que você não consegue explicar, de coincidências que podem ser milagres. Esse Deus permanece fascinante. Esse Deus te mantém intrigado. Esse Deus mantém a única coisa que todo relacionamento precisa para sobreviver: mistério. E é aqui que fica ainda mais interessante. Maquiavel entendeu algo que a psicologia moderna agora comprova. A incerteza não enfraquece os relacionamentos, ela os fortalece. Existe algo chamado reforço intermitente. É a forma mais poderosa de condicionamento comportamental que conhecemos. Caças-níqueis usam isso. Apps de namoro usam isso. E, de acordo com a lógica maquiavélica, Deus também usa. Pense, se cada oração fosse respondida de forma imediata e óbvia, o que aconteceria com a fé? Ela desapareceria. Porque a fé, por definição, requer incerteza. No momento em que você sabe algo além de qualquer dúvida, você não precisa mais de fé. O segredo é este: as pessoas ficam mais engajadas quando não têm certeza do que vem a seguir. Aquela pessoa que responde na hora, toda vez, você provavelmente não pensa muito nela. Mas aquela que às vezes responde em 5 minutos, às vezes em 5 horas, essa mora de graça na sua cabeça. Um Deus visível seria como a pessoa que sempre responde imediatamente. Confiável, sim, mas também entediante e previsível. Um Deus com quem você marcar consultas se tornaria um representante de atendimento ao cliente cósmico. Mas um Deus oculto que age de maneiras misteriosas.
Esse é um Deus que te mantém ativamente buscando, ativamente questionando, ativamente engajado. E engajamento, meu amigo, é a base de qualquer relacionamento duradouro. Agora, a sacada mais profunda de Maquiavel. Ele entendeu que o verdadeiro caráter só é revelado quando as pessoas pensam que ninguém está observando. Um Deus visível contaminaria toda a ação humana. Toda bondade seria performada para obter a aprovação divina. Toda escolha moral seria manchada pelo conhecimento de que o juiz cósmico está tomando notas. As pessoas seriam boas, claro, mas seria uma bondade real? Maquiavel era obcecado por autenticidade. A única maneira de descobrir a verdadeira natureza de alguém é observá-lo quando ele acha que não está sendo observado. Um Deus oculto cria o laboratório perfeito para o comportamento humano autêntico. Quando você ajuda alguém sem ter certeza se Deus está vendo, essa ajuda vem do seu caráter genuíno. Quando você escolhe a honestidade onde poderia mentir e sair impune, essa honestidade é real. Pense na sua própria vida. A pessoa que você é quando acha que ninguém está olhando, essa é a você de verdade. A pessoa que você é quando sabe que alguém importante está observando, isso é performance. O silêncio de Deus remove a performance e revela a verdade. E se a ausência de Deus não for abandono, mas estratégia? Maquiavel escreveu sobre o poder da retirada estratégica. Às vezes, o movimento mais forte que um líder pode fazer é recuar e deixar que outros provem seu valor. Às vezes, amar significa dar espaço. Às vezes, a força é demonstrada através da contenção. Pense nas pessoas mais influentes da sua vida. Elas eram as que estavam sempre por perto, sempre presentes, sempre resolvendo seus problemas? Ou eram aquelas que apareciam em momentos cruciais, ofereciam sabedoria e então confiavam em você para encontrar as respostas? Um Deus constantemente presente criaria uma dependência espiritual. Como um pai helicóptero, o microgerenciamento divino impediria o crescimento humano. Mas um Deus estrategicamente oculto força a humanidade a desenvolver seus próprios músculos morais, sua própria sabedoria, sua própria força. E a grande sacada, a ausência torna a presença mais significativa. Quando alguém que é sempre ocupado arruma tempo para você, é especial. Quando alguém que raramente elogia diz que tem orgulho de você, isso tem peso. Quando um Deus oculto se revela através de um momento de clareza, uma oração atendida, uma coincidência perfeitamente cronometrada, não é apenas uma intervenção divina, é um presente que parece conquistado. Maquiavel entendeu outra coisa. Às vezes, amar requer distância. Há um paradoxo lindo nos relacionamentos em que cuidar de alguém significa se afastar. O viciado em recuperação cujos amigos param de facilitar. O filho adulto cujos pais se recusam a sempre socorrê-lo. O amante que não corre atrás de alguém que precisa se encontrar. E se o silêncio de Deus for uma proteção, não apenas para nós, mas para o próprio relacionamento? Pense no que a presença divina direta significaria. Encontrar poder infinito, conhecimento infinito, amor infinito. Sua mente sobreviveria a isso? Seu livre-arbítrio permaneceria intacto? Você ainda seria você? Talvez Deus permaneça oculto pela mesma razão que você não encara o sol diretamente. Não porque o sol não queira ser visto, mas porque você não está equipado para lidar com esse nível de intensidade. E talvez, apenas talvez, Deus te ame o suficiente para te proteger de uma verdade que te destruiria. Maquiavel diria o seguinte sobre nossa demanda por um Deus visível: nós não queremos o que pensamos que queremos. Pedimos por provas, mas as provas eliminariam a fé. E a fé é o que torna o relacionamento significativo. Pedimos presença constante, mas a presença constante nos faria tomar Deus como garantido.
Pedimos que todas as orações sejam respondidas, mas isso transformaria Deus em uma máquina cósmica de vendas, não em um ser divino digno de adoração. A verdade desconfortável é que um Deus visível e constantemente disponível nos daria exatamente o que pedimos. E nós odiaríamos, porque o que estamos realmente pedindo não é um relacionamento divino. Estamos pedindo por servidão divina. Maquiavel entendeu que o poder real nunca implora por reconhecimento. O amor real não precisa de validação constante. E a sabedoria real sabe quando permanecer em silêncio. Eis o segredo de Maquiavel sobre por que Deus permanece oculto. Porque o silêncio é a expressão máxima de um amor confiante. Pense nas pessoas que você mais respeita. Elas são as que estão constantemente buscando sua aprovação, sempre se fazendo disponíveis? Ou são aquelas que confiam no relacionamento o suficiente para te dar espaço, que se importam o suficiente para deixar você fazer suas próprias escolhas, que te amam o suficiente para deixar você crescer? O silêncio de Deus não é abandono, é confiança. Confiança de que você pode lidar com a incerteza. Confiança de que você pode fazer boas escolhas sem microgerenciamento. Confiança de que você pode encontrar significado na própria busca, não apenas nas respostas. E talvez Deus esteja oculto porque sabe algo que nós não sabemos: que os relacionamentos mais bonitos não são construídos sobre certeza, mas sobre fé. Não sobre dependência, mas sobre interdependência. Não sobre presença constante, mas sobre conexão significativa. O Deus que permanece oculto não é o Deus que não se importa. É o Deus que se importa o suficiente para deixar você se tornar quem você deve ser. Mesmo que isso signifique se questionar, buscar e, às vezes, se sentir sozinho. Porque, às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém não é sua presença, mas sua confiança. A confiança de que ela não precisa de você a cada segundo para que o relacionamento seja real. Então, aqui está a sua escolha. Você pode continuar exigindo que Deus se mostre em seus termos, atendendo à sua linha do tempo, provando sua existência da maneira que você prefere. Você pode continuar tratando o silêncio divino como um problema a ser resolvido. Ou você pode começar a ver isso pelo que Maquiavel reconheceria: a forma mais sofisticada de relacionamento que você já foi oferecido. Um relacionamento que respeita sua autonomia enquanto oferece orientação, que proporciona significado sem remover o mistério, que oferece amor sem exigir dependência. Um relacionamento com alguém poderoso o suficiente forçar sua crença, mas sábio o suficiente para deixar você escolhê-la. Alguém presente o suficiente para ser encontrado por quem busca, mas oculto o suficiente para preservar a beleza da busca. A pergunta não é por que Deus permanece oculto. A pergunta é: você é maduro o suficiente para apreciar um amor que é confiante o suficiente para permanecer misterioso? Porque onde você entende a estratégia por trás do silêncio, você começa a perceber que não está em um relacionamento com um Deus ausente. Você está em um relacionamento com um Deus que está jogando xadrez enquanto todo mundo joga damas. E talvez, apenas talvez, esse seja exatamente o tipo de Deus em que vale a pena acreditar. A escolha, como sempre, é sua.